Queridos, nós estamos na série O Grande Projeto, Seu Grande Projeto, e nós hoje vamos encerrar essa série. É a última mensagem dessa série. E nós vimos aqui pilares de como viver o grande projeto de Deus na nossa vida. Nós vimos aqui em Hebreus capítulo 12, dissecamos esses 3 primeiros versículos, entendendo alguns pilares para trazer de forma prática para a nossa vida. Vamos relembrar de alguns deles hoje, mas vamos falar principalmente de um principal pilar que muda tudo. Muda a rota da nossa vida. Exatamente isso. Vamos ler então Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E agora o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Feche seus olhos e ore por um momento pedindo clareza de Deus, de uma forma espiritual, de uma forma clara, sóbria, que essa palavra não entre apenas de uma forma intelectual, mas venha em revelação do Espírito ao seu coração. E que assim seja, em nome de Jesus. Então, existe aqui o maior segredo para correr com perseverança a corrida da vida que nos está proposta. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Correr com perseverança. Correr a corrida que vale a pena correr. Porque muitas vezes a gente corre uma corrida que não vale a pena correr. Tomamos decisões fundamentadas em outras coisas. Vimos isso aqui nos domingos anteriores. E para nós irmos assim de uma forma bem objetiva para esse pilar de hoje, o maior segredo para correr com perseverança a corrida que está proposta por Deus está no versículo 3, aí que você está vendo. Pensem bem naquele. E agora essas 3 palavras vão ganhar uma dimensão ampliada no seu entendimento exatamente agora. Porque aqui a palavra de Deus nos mostra e nos direciona a levar o nosso pensamento, direcionar o nosso pensamento em Jesus. Pensar bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, aqui é uma sequência do versículo 2, que diz que nós devemos ter os olhos fitos em Jesus. É Ele quem gera a fé, é Ele quem faz com que ela seja ampliada. E correndo a corrida com perseverança e chegamos nos objetivos de Deus, dessa forma, olhando para Ele, coloca o 2, olhando firmemente para Ele, que, pela alegria que estava proposta, isto é, na expectativa, na certeza, na convicção de um resultado que viria, de uma condição que ele iria alcançar, que ele sabia, Jesus então ele ia passar por todo o processo, Jesus iria sentir dor, Jesus ia levar a dor de toda a humanidade, Jesus ia levar o pecado de toda a humanidade, ele veio sabendo disso, ele então suportou todo o processo e toda a dor, principalmente aqueles dias finais, né? Onde ele foi maltratado, chicoteado, ferido, foi crucificado. E ele então, sabendo disso, o que levava Jesus a passar por isso tudo era você. Era o resultado que ia acontecer na sua vida. Era a transformação, era a salvação. E
por conta desse resultado maravilhoso e sabendo que ele ia sentar no trono do Pai, como a gente vê ali logo em seguida, sabendo qual o resultado que ia dar, isso fez com que ele suportasse a dor. Ele fez com que ele desprezasse a vergonha. Isso nos fala de sentimentos internos. Fala de coisas que a gente sente e pensa na caminhada, e quando a gente aprende isso com Jesus, nós ficamos mais fortes, ficamos resilientes, entendemos isso e crescemos de forma espiritual e vamos vivendo de forma diferente do que as pessoas vivem. Então aqui essa referência bíblica nos dá uma orientação de como nós devemos viver, olhando para Jesus, tendo Ele como a nossa referência e vivendo como Ele, sabendo o resultado que vai dar no final, sabendo que com Deus nós sabemos quem somos e para onde vamos, como falamos na semana passada. Então, se nós estamos jogando um jogo que já sabemos o resultado final, se estamos correndo uma corrida que já sabemos como que vai ser o pódio, se sabemos o que vai dar no fim, ali logo após a linha de chegada, então isso nos alimenta em fé, nos dá energia, nos enche de alegria. Agora, toda caminhada tem um processo, e esse processo tem dores, esse processo tem momentos difíceis, de dentro para fora, de fora para dentro. E existem coisas que acontecem no nosso interior, sentimentos negativos que temos, e também acontecem as oposições externas, como vimos aqui. Acontecem os estímulos externos que muitas vezes nos intimidam, trazem medo e nos atrapalham. E essa é a dinâmica da vida. Funciona desse jeito. Porém, em Jesus, olhando fixamente para Ele e aprendendo da sua palavra, nós vamos então, como Ele, olhando fixamente para Ele, aprendendo a projetar o nosso entendimento para o resultado final. Para onde você vai depois de você morrer? Fala aí para a pessoa do seu lado. Para onde você vai depois que você morrer? O que está reservado para você na eternidade? Jesus tem uma morada maravilhosa preparada para você. Não vai ter mais dor, nem tristeza, nem decepção, nem angústia. Estamos indo para lá. E que essa convicção venha ao teu coração. Em Jesus, a salvação já chegou. E vamos então aprendendo. Enquanto esse tempo não chega, existe algo a fazer aqui nessa terra. E vamos fazer com todo afinco, com toda força. Vamos viver a missão que Deus tem para nós. Olhamos para o resultado final, a gente já sabe para onde vai. E sabe também que durante a caminhada aqui, Deus continua conosco, Deus está conosco, nos leva a correr com perseverança a corrida, nos leva a avançar, a ir compreendendo as etapas da corrida, as fases da corrida, andando sempre atado com Ele, ligado, conectado com Jesus. E Ele vai nos levando no ritmo certo, na direção certa. Então essa convicção, ela nos traz alegria, ela nos alimenta, mas vem os altos e baixos da corrida, vem os terrenos esburacados, vem os momentos de queda, que a gente se machuca, se rala todo, às vezes até quebra uma parte do corpo, e nós vamos perseverando, porque entendemos o processo. Existem dores, mas o significado da dificuldade, da dor, dos problemas, das tentações, das provações, como vimos na semana passada, são pontes de crescimento para nós. E se vem oposição externa, se vem oposição espiritual, significa que a bênção está logo ali na frente. Só precisamos continuar, perseverar, ainda que não consigamos entender agora por que está acontecendo. Nós caminhamos por fé e não pelo que vemos. Nós estamos vendo com os olhos espirituais o que a palavra está dizendo e continuamos avançando. Isso então vai nos levando a continuar a avançar em vitória e ir aprendendo com essas coisas da vida, com esses momentos difíceis. E em Deus, todos os momentos difíceis são experiências de crescimento, experiências de fortalecimento. Você sempre sairá de momentos difíceis muito mais fortes, se você estiver passando por eles olhando fixamente para Jesus. Agora, hoje nós vamos aqui então aprender como passar por esses momentos, pensando bem naquele que suportou tudo isso,
que desprezou a vergonha e que suportou a dor. Agora, é preciso entender isso. Vamos colocar uma lupa nessa palavra, pensem bem. As duas palavras. Pensem bem. Coloca uma lupa espiritual agora nessas duas palavras. Porque é o seguinte, você agora vai sair daqui nessa noite, você vai sair daqui diferente. Por quê? Porque você vai sair daqui com uma capacidade ampliada no seu coração que vem por meio da palavra de Deus. Você sabia que você pode escolher o que você vai pensar? Então, talvez você vai responder sim, mas na maioria das vezes você não faz isso. Você é dominado pelas suas emoções. Quantas vezes você sabia que devia fazer alguma coisa e não fez? Você reagiu de um outro jeito? Ou você se deixou levar pela emoção, pelo sentimento? Quantos aqui já aconteceu isso pelo menos uma vez na vida? Eu vou ficar olhando para quem não levantar a mão. Porque acontece com todo mundo. Todos nós somos levados pelos nossos sentimentos, nossas emoções. As nossas reações são dominadas pelas emoções e pelos sentimentos. Sentimentos são emoções que a gente percebe. Emoções nos conduzem. Os estímulos vêm e a gente reage de um jeito porque a gente sente ele de uma forma. Então, a principal coisa que as pessoas prestam atenção são nos sentimentos. Ah, eu me senti assim, eu fui na igreja e me senti bem. O teu filtro normalmente é o que você sente. Não sei se você já percebeu isso, começa a reparar em você a partir de hoje. Normalmente o teu filtro é o que você sente. Isso é padrão para todo ser humano. Mas a gente tem uma oportunidade de ir para um nível mais alto. Eu sei que essa palavra é um sarrafo um pouco mais alto. É um nível mais alto, mas é a palavra que Deus colocou para estar ministrando para toda a igreja. E eu tenho certeza que muitos vão sair daqui pessoas novas criaturas em Cristo Jesus. Porque vão sair daqui com o entendimento de que existe uma capacidade em você que o ser humano natural não vive. Essa capacidade é a seguinte: você tem a capacidade de escolher certo, escolher o que você vai pensar. Preste bem atenção, por trás das tuas reações, e muitas delas você quer mudar, por trás das tuas formas de agir, e muitas delas você quer mudar, por trás da sua forma de decidir, existem pensamentos ecoando lá. Falei sobre isso na primeira quinta-feira da transformação. Existem pensamentos até inconscientes que conduzem os teus sentimentos e levam você a ter as reações que você tem. Então, quando a gente entende isso e percebe que pensamentos que direcionam a gente nas decisões, aí eu paro de ser, então, dominado pelas sensações, pelos sentimentos e tenho a oportunidade de começar a entrar num novo nível de relacionamento comigo mesmo e de aprender a fazer as escolhas certas. O tema dessa palavra é a escolha certa. A escolha certa. Como viver escolhendo certo? Pensando bem naquele. Mas, primeiro aqui, colocando a lupa no pensem, existe uma capacidade em você de mudar os teus pensamentos. Você sabia disso? Olha só, olha o que diz lá em Romanos 12. Romanos 12, no versículo 2, fala lá que nós somos transformados pela renovação do nosso pensamento para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, que nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Então, o mundo tem uma forma de pensar, e Paulo, então, está ensinando a igreja de Roma que nós devemos, então, não nos amoldarmos à forma do mundo pensar e sermos transformados pela renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. E essa renovação vem como? O como a gente vai chegar ali no final, mas eu quero aqui trazer aqui à tona o seguinte: existem formas de pensar que estão em você, que você trouxe com a sua jornada de vida, na grande maioria moldada ao padrão deste mundo, que veio da sua família, do ambiente que você viveu e tudo mais, e que são formas de pensar que conduzem a tua vida financeira, que conduzem a tua forma de lidar nos relacionamentos, que conduzem a forma de lidar no trabalho, que conduzem a forma de tomar as decisões para o teu futuro, os teus projetos, e você acha que são normais, mas precisam ser alteradas,
precisam ser transformadas. Precisam mudar para que você experimente a vontade de Deus. Então, primeira coisa, existe essa capacidade de mudança de pensamento para que os padrões que conduzem a sua vida sejam de acordo com Jesus e sua palavra. Então, a primeira coisa, pensamentos podem mudar. Pensamentos até inconscientes podem mudar. Olha só, uma vez, um ano atrás, eu fui no Beto Carreiro. Sabe aquele brinquedo lá, o Big Tower, né? Que você despenca não sei quantos metros? Fomos eu, meu filho, minha esposa e o meu neto no Beto Carreiro. A minha esposa foi com o meu neto nos brinquedinhos mais lights. Eu e meu filho fomos nos brinquedos mais radicais. O primeiro brinquedo que nós fomos foi a Big Tower. Chegamos lá, um dos primeiros a entrar. Primeira vez que eu fui. E, de boa, queria lá experimentar essas sensações aí, essas doideiras todas, não tenho medo. Eu entendo que sou, até então, até janeiro do ano passado, achava que era uma pessoa muito bem resolvida nas minhas emoções, meus sentimentos e tal, beleza? Sento na cadeira da Big Tower, coloco aquele negócio que trava assim, né? Prende a gente na cadeira e eu fiz assim, ó. Clac! E, beleza. Talvez você tá achando aí, eu tava cheio de medo. Tava nada, eu tava, vamos lá, né? Uhul! E aí eu sentado na cadeira, o Ian vibrando do meu lado e tal, vamos embora, passar por essa experiência. Eu olhei aquele negócio assim, gente, poxa, esse negócio aqui, será que tá frouxo? Fui dar uma ajustada e fiz assim, ó, mais um. Clac! E o negócio prendeu a minha perna. Travou a minha perna e eu não conseguia mexer. Gente, eu comecei a sentir uma aflição, começou a vir um negócio igual um vulcão aqui dentro que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu falei, tá errado esse negócio, e não conseguia mexer minha perna, não dá? Aí eu fui falar com a moça. Quando eu fui falar com a moça assim, moça, tá preso, tem que eu queria que ela soltasse um pouco, voltasse como estava antes. Quando eu falei com ela, moça, tá preso aqui, a moça fez assim, ó. E a cadeira começou a subir. Quando a cadeira começou a subir, e assim aconteceu algo em 3 segundos, gente. Eu vou aqui dissecar esses 3 segundos. Primeiro segundo, quando a cadeira começa a subir, eu vi aquele rosto da moça fazendo assim. Tipo, já era, né? Te vira, não dá mais para mexer. E a cadeira começou a subir, o Ian vibrando do meu lado. E comecei a ter uma experiência que eu nunca tive, que foi um desespero fora do comum. Gente, eu já passei por situações de passar com a morte do meu lado. Já contei aqui algumas vezes aqui. Estava lá na BR-470 de moto, passando um caminhão, faixa amarela de um lado, caminhão aqui do outro, e eu tentando ultrapassar o caminhão acelera e vem outro caminhão. Falei, vou morrer? Ficar espremido no meio dos dois. Eu acelerei, comecei a lembrar da palavra, declarando a palavra e tudo mais e tal. E sei que anjo está comigo aqui na garupa, e vamos embora. E declarando pensamento e tudo mais, declarando a palavra. Abaixei para ter menos corrente de vento, pensei, vai tremer tudo. Eu vou parar debaixo do caminhão, vou não, mas se for, vou para a glória, tá tudo certo, eu sei para onde eu vou. Vamos embora, passei. Aí o caminhão, depois que o outro passou, ele diminuiu, eu passei à frente do caminhão. E depois fiquei guerreando na minha mente em mais um segundo assim, falando, não vou xingar o cara do caminhão, né? E glória a Deus, e passei o caminhão, aleluia, que experiência louca, para se entender como é que eu sou. Mas quando aquela cadeira começou a subir, começou a me dar um negócio, uma angústia, uma primeiro pensamento que veio assim, milésimos segundos, vou fazer um escarcéu, vou gritar, para esse negócio. Eu fiquei imaginando, em milésimos segundos, gente, para, fazer um escândalo, fazer um barraco. Aí o milésimo de segundo posterior foi o seguinte, vai pagar mal mico, vão ficar rindo da tua cara. Eu falei, o que eu vou fazer? E aquela aflição vindo, gente, um desespero, não conseguia mexer a perna, minha perna travada, aquele negócio subindo, e o Ian do meu lado, olha lá, pai, dá pra ver o mar e coisa arada e tal. E eu ali no desespero, e aquilo vindo, gente, eu não sei nem explicar. Eu cheguei perto da linha do desequilíbrio. Estou falando sério, nunca senti isso na minha vida.
Depois eu entendi por quê. Gente, o segundo, talvez o terceiro, foi o seguinte: eu preciso agora escolher o que eu vou pensar. É a única saída, não tem outra. E assim foi. Me vinham aqueles sentimentos horrorosos, uma aflição, uma angústia, um desespero, um terror, aquilo preso e tal, aquilo subindo e tal, e eu não conseguia nem me concentrar. Eu estou falando isso os 3 primeiros segundos. Estou chegando no terceiro. E aí eu falei, eu preciso escolher o que eu vou pensar, porque não tem jeito, não tinha o que fazer. Eu não conseguia me mexer, estava apertada a minha perna, estava subindo, e eu vou fazer o quê? Eu preciso mudar o meu pensamento. Escolher o que eu vou pensar. E aí eu comecei a olhar, e o Ian falou alguma coisa lá, não lembro, do mar lá e tal, dá para ver, não sei o quê. Aí eu comecei a dar comandos para minha mente. Olha o mar, dá para ver tudo. Será que dá para ver o nosso apartamento? Tal? Será que dá? E comecei a jogar comando. Que legal, vamos aproveitar esse momento. Comecei a dar comando para minha mente. Comecei a lançar pensamentos diferentes. Comecei a tentar desfrutar aquele momento. Tentei olhar de um outro jeito. De um lado, aquela guerra, aquela aflição e tal. E do outro, eu macetando, marretando com um pensamento diferente. E tá tudo certo e tal. E a perna aqui me apertando. E o louco para... Glória a Deus, eu vou ter que aproveitar isso. Olha lá, será que dá para ver o navio com um container? E eu lançando pensamento, aquela guerra dentro de mim e tal. A cadeira para lá em cima. Ai, eu pensei, está quase acabando. E tal. Quando aquela cadeira despencou, eu só tranquei a respiração. Eu só pensei assim, vai acabar logo. Tranquei a respiração. Tuf, soltou aquele negócio. Saí daquela cadeira. E aquela experiência, e tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. A partir daquele dia, dos primeiros dias de janeiro do ano passado, eu comecei a entender melhor o que as pessoas sentem quando passam por síndrome do pânico, depressão, angústias profundas. Eu falei, valeu, Senhor. Obrigado. Tudo certo. Comecei a ter mais... A gente tem mais compaixão quando a gente passa por uma coisa, né? Ter mais empatia e tudo mais. Eu não tinha passado por nada igual. E a partir daquele dia, eu só agradeço a Deus porque eu consigo entender um pouco melhor como as pessoas que passam por isso se sentem. E eu louvo a Deus por isso. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para você. Escolher o que vai pensar faz toda a diferença. Isso é a primeira coisa nessa noite. É possível. Isso minimiza, no mínimo minimiza os problemas. Agora é o seguinte, essa capacidade está em nós. Olha que eu não falei nem sobre algo espiritual. Estou falando algo que isso é aplicado na nossa vida em todas as áreas. Por exemplo, alguém vai lá e faz uma coisa, me decepciona, me avacalha, fala mal de mim, sei lá, uma coisa que é aquelas coisas que a gente fica bem chateado, decepcionado, sabe, triste. A gente pode escolher o que vai pensar sobre a pessoa e sobre a situação. Escolhas certas. Pensar o que é certo. Fazer a escolha certa no que nós vamos pensar. Quais os pensamentos que vão permanecer na minha mente. Ok? Agora vamos lá. Vamos ver Filipenses 4:8. O que nós devemos pensar? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Em seguida, tudo que for nobre. Tudo que for o quê? Correto. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui, Paulo está nos dizendo que nós devemos escolher pensar essas coisas. Escolher permanecer em nossos pensamentos o que é bom, nobre, verdadeiro, puro, amável, de boa fama. Quando alguém faz alguma coisa errada, é escolher uma vez. Eu vou falar é o culto das mazelas. Eu estou falando um monte de coisa minha aqui. Estou no trânsito, e aí vai lá, aí está
na minha frente, pista única, e está lá o abençoado na minha frente, no modo tartaruga. E eu estou lá com pressa. Ah, meu Deus. Aí vem aqueles pensamentos que você já sabe quais são, né? E aí, com os pensamentos, vem os sentimentos. Começa a ficar agoniado, começa a ficar tal. E aí, com os sentimentos, vem o quê? As reações. Aí dá vontade de acelerar, dá vontade de piscar o farol, dá vontade de passar pela esquerda, passar na faixa dupla, dá vontade de fazer um monte de coisa. Sim ou não? Aí, você fala alguma coisa no carro. Aí, você fala assim, vou falar você, tá? Você fala assim, eita tartaruga, tá louco, não sei o que, coisa era. Você fala alguma coisa, né? Você fala, eu não, né? Beleza. Aí a minha esposa um dia falou assim, amor, vai que a pessoa não tá bem, vai que a pessoa tá ali, tá pensando em alguma coisa, não tá passando um dia bom. Eu falei, é mesmo. Esse é mesmo, é mais para me vergonha do que eu estava passando, do que eu estava sentindo, pensando, do que, né? Ela está certa. Temos que escolher pensar o bem. Quando alguém cruza na tua frente, dá vontade de você, filisteu, filho de Beelzebul, né? Óbvio, você não fala outras palavras, né? E aí você vai lá e, meu Deus, como é que fala uma coisa dessa? Está amarrado, repreendido, tranca a rua, espírito do mal. Não. Será que a pessoa não estava com pressa, estava apavorado, nem te viu? Né? Escolher pensar o bem. Isso vai fazer bem para nós. Então, tudo que for puro, amável, verdadeiro, de boa fama, pense nessas coisas. São escolhas certas, escolhas pela palavra de Deus. Então, voltando lá para Hebreus 12:3, nós vemos lá, pensem bem naquele, porque Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, é a forma certa de fazer, para que possamos pensar certo, fazer as escolhas certas. Pensem bem naquele. Pensem bem em Jesus, que suportou a oposição, que suportou a dor, que desprezou a vergonha. Aqui coloca todos os âmbitos que a gente vive, das nossas emoções, reações, pensamentos. E olhando para Jesus, nós podemos perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus pensaria sobre a pessoa? Aí você conhece alguém das antigas, de Gaspar. Aí você vê essa pessoa na igreja. Aí, primeira coisa que vem na cabeça é o quê? O passado. Mas aí eu pergunto, o que você gostaria que as pessoas pensassem sobre você? Depois que você já ter passado por transformação, conhecido a Jesus e coisa arada. Você gostaria que a pessoa pensasse o quê? Poxa, a pessoa está buscando a Deus. Poxa, a pessoa está tendo uma vida transformada. Certo? Mas qual é a nossa tendência? Olha lá, aquele lá eu conheço. Fazia isso, lá na escola. Né? A gente escolhe pensar mal. Em vez de escolher pensar bem. Poxa, glória a Deus que a pessoa está buscando a Jesus. Que bênção! Escolher pensar bem, gente. A gente precisa exercer isso. E vão chegar muitas pessoas que você conhece e que era velhaco mesmo. Eu também era. Eu também. Então, vamos pensar como Jesus. Como é que Jesus pensa? Vem, meu filho. Vem do jeito que você está. Vem que eu vou te levar para a salvação. E a gente olhar com olhar de compaixão, escolher pensar bem do irmão, da irmã, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai trazendo paz e vai nos levando, então, a olhar com perseverança. Se alguém te prejudica, você vai escolher pensar o que da pessoa, da atitude dela? Você vai escolher pensar, poxa, enviada do inferno, instrumento de Satanás, né? Ou você vai pensar, misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, porque não sabe o que está fazendo. Oh, Deus, eu quero pensar bem da fulana. Eu quero pensar bem do fulano, aquele velhaco. Oh, não, aquele abençoado, em nome de Jesus. Aconteceu um dia desse aí comigo, eu estava dirigindo. Uma das maiores guerras minhas é dirigindo. Aí, estou lá. Aí a vontade era de chamar o abençoado de tartaruga, alguma coisa assim, né? E aí eu comecei a abençoar o irmão, comecei a lembrar disso, falei, vamos abençoar. A maior vontade de, tá louco? Andando a 35 por hora nessa vida, pelo amor de Deus. Minha vontade era essa. E o pensamento da vida é isso. Acelera! Eita, louco!
sabe, vem aqueles pensamentos, só acontece comigo, óbvio, eu sei, né? E aí eu comecei, não, eu tenho que escolher o que eu vou pensar. Abençoado em nome de Jesus, vai, tá tranquilo, que a paz de Deus. Eu comecei a declarar, eu estava louco para passar, que eu estava com horário, gente. E aí eu comecei a abençoar, louco para amaldiçoar, mas abençoando, escolhendo o que ia pensar. E é uma guerra, é ou não é? Agora é o seguinte, muitas vezes a gente nem se lembra que pode escolher o que vai pensar. A gente se deixa levar para os pensamentos. E aí que está o problema. Os pensamentos levam a sentimentos e reações. Então a gente precisa estar atento a isso, escolher o que vai pensar. Então, para isso acontecer, você precisa colocar isso no radar da sua vida, escolhendo o que você vai pensar. Não sendo refém dos pensamentos ou dos sentimentos, mas sendo uma pessoa que assume o protagonismo da sua vida e dos pensamentos que vão reinar na sua mente. E esses pensamentos precisam ser pensamentos da palavra, precisam ser pensamentos de Jesus. Você, para pensar como Jesus, você precisa andar com ele. Olha só o que diz. 1 Coríntios 2:15. 2:16. 1 Coríntios 2:16. Diz assim: mas quem é espiritual? 1 Coríntios 2. Bota o 15, por favor. 2:15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, agora 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, olha só. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos crescer na mente de Cristo. Nós precisamos crescer na forma em que Jesus pensa das situações. Ele suportou a dor porque olhava para o resultado final. Essa é a mente de Cristo. Ele suportou a oposição porque ele sabia que ia sentar à direita do trono de Deus. Ele suportou, então ele venceu as guerras, ele desprezou a vergonha, ele teve uma habilidade para lidar, claro, falando de Jesus é fácil, mas isso trazendo para a nossa vida, crescer na habilidade de desprezar a vergonha, os sentimentos negativos que vêm na caminhada. A gente cresce nisso olhando para o resultado final, sabendo quem nós somos em Deus. Essa é a mente de Cristo, nós precisamos crescer nessa mentalidade, sendo transformados pela renovação da nossa mente, e aí então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dia a dia, de etapa em etapa. Essa mente de Cristo é que nós precisamos adquirir cada dia mais e mais. Sim ou não? Está entendido? É isso aí. Então, temos a capacidade de mudar nossos pensamentos. E como é que vem a escolha certa? Com a mentalidade de Cristo. Agora, como é que a gente cresce na mentalidade de Cristo? Como é que a gente pensa como Jesus? Como? Como é que você, o que você normalmente faz ou faria se você quer aprender muito alguma coisa? Vamos lá, ó. Resposta de vocês. Estamos fazendo esse culto junto. Vamos lá. Você quer aprender muito alguma coisa? O que você vai fazer? Hã? Observar o quê? Quê? O que a pessoa? Que pessoa? Qualquer pessoa? Uma pessoa? Uma pessoa que já sabe. Uma referência. Uma pessoa que já sabe fazer. Uma pessoa que está à frente de você. Isso também é discipulado. A vida com Deus também se constrói no discipulado. Discipulado pessoal, discipulado coletivo. Nós vamos andando junto com pessoas que vão buscando o mesmo objetivo e já estão à nossa frente em algumas áreas. E a vida com Deus se aprende assim também. Por isso que é importante estar em grupos de crescimento. É importante estar convivendo com pessoas cada vez mais que andam, buscam aquilo que você está buscando para que você possa aprender, discernir isso. E aí, então, absorver isso. O tempo que eu mais cresci, lá no começo da minha conversão, a igreja que eu participava, que eu me converti, ela não tinha grupos, era só culto, mas teve lá o tempo de atleta de Cristo, e eu aprendi muito ali no convívio com os irmãos, aprendendo coisas que eu devia fazer, que foram referências para mim, e também coisas que eu não devia fazer, porque eu entendi que pela palavra eu deveria, como diz em 1 Tessalonicenses 5, que nós devemos observar todas as coisas, guardar o que é bom e se afastar da aparência do mal. Então eu observava todas as coisas dos irmãos e eu ia aprendendo no dia a dia. Eu tinha um amigo que aprendi muitas coisas com ele, da palavra de Deus, e tinha alguns aspectos na vida dele que eu até aprendi também e absorvi. Depois, caminhando com Jesus, eu vi, isso não, eu vou ter que mudar, né? Porque não é de acordo com a palavra de Deus. E eu vi que ele
fazer algumas coisas sim, que era mais egoísmo e tal, e eu vi, nessas áreas não. Porque eu vi o espelho da palavra de Deus. Mas tem muitas coisas que eu aprendi com ele, e com outros também a mesma coisa, com vários, porque ninguém é perfeito, sempre alguém vai ser falho em alguma área. Então nós devemos, com maturidade e sabedoria, observar todas as coisas e guardar o que é bom. E só vamos guardar o que é bom se estivermos andando com pessoas que vão pensar com a mente de Cristo. Por isso que nós devemos estar em grupos de crescimento, esse é um dos fatores. Você só cresce em ter uma mentalidade que alguém tem quando você anda com ela. É no convívio, entra quase que por osmose. E você vai aprendendo com Cristo se você andar com Ele. Você vai absorvendo a forma de Cristo pensar se você anda com Ele. Se você tem tempos a sós com Ele. Se você busca a sua palavra. Ele deixou registrado. Tem boa parte da mente de Cristo aqui. É só buscar. Mas o quanto a gente busca determina o resultado. Quanto mais você anda com alguém, mais você absorve a forma de pensar, o jeito de agir. Quanto mais você busca Cristo, mais você cresce na mentalidade de Cristo. E você andando com pessoas que buscam a Cristo, e você estando com pessoas que têm atitudes que mostram essa mente de Cristo, você aprende mais rápido. Porque você pode ler o livro de uma pessoa e até pegar o pensamento da pessoa. Dá para fazer isso, mas é limitado, vai até um certo ponto. Agora, se você andar com aquela pessoa uma semana, vale mais do que você ler 30 livros dela. Você concorda com isso? Você vai absorver aquilo ali na hora, na prática, o jeito de fazer, o como fazer, não somente o que fazer. Então, irmãos, ter a mente de Cristo, crescer em como Ele é, vem de uma escolha em pensar como Ele e buscá-lo com todo o coração. Então, você tem a capacidade de mudar os pensamentos. E como é que a gente vive a escolha certa? Pensando como Jesus, pensando nele, de acordo com a sua palavra. E é exatamente isso que eu vejo na dificuldade da maioria dos cristãos. Porque, número um, muitas vezes não colocam essa avaliação no seu dia a dia. Será que os meus pensamentos estão de acordo com Jesus? Será que Jesus pensaria assim? Será que Jesus agiria assim? Segundo, o que eu preciso fazer para agir como Jesus pensa? Na verdade, o segundo é o seguinte: o que Jesus faria? Qual seria o certo? Aí sim vem o próximo passo. A distância entre o que a gente está fazendo e pensando em como deveria ser. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo no meio cristão. As pessoas pensarem como Jesus. Porque não buscam ser como Ele. É muita teoria, é muita coisa fraca e pouca prática. Eu fico pensando, cara, nós estamos lá, módulo autoridade espiritual nos grupos de crescimento. Começamos agora. Depois vem fé e finanças. Depois vem outras áreas trabalhando, trazendo qual o objetivo? Trazer a mentalidade de Cristo para a nossa prática, sair da teoria, sair do blá blá blá, sair do é muito bonito, é muito inchaço. Quero ver vida, quero ver resultado na minha vida, na sua vida. Então, é possível, mas começa a partir do ponto em que a gente decide fazer a escolha certa. Entender qual é a escolha certa e ir em direção a ela, trazer a palavra de Deus para a prática real, viva na nossa vida. E eu fico indignado. Por exemplo, deixa eu tomar água aqui. Ô Jesus! Deixa quieto. Vamos para o final. Nós precisamos abrir o nosso coração.
Pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero crescer em pensar como Tu és. Esse precisa ser o nosso alvo. Eu preciso crescer em ser como Tu és. A gente nunca vai alcançar aqui nessa terra, a gente sabe. Mas nós podemos crescer, e é isso que Jesus quer. Ele veio para dar referência e Ele quer levar você a crescer. Isso vai fazer com que você tome as escolhas certas em cada área da sua vida. Vá indo em direção ao grande projeto de Deus para você. Agora é preciso se arrepender. Arrependimento é mudança de mentalidade, metanoia no grego. Tem gente que filosofa a beça. Cara, você pensa de um jeito e está pensando errado. E o certo está na palavra. Arrependimento é o seguinte: Senhor, eu reconheço que eu estou pensando errado. Simples assim. As pessoas mesmo filosofam a beça, meu Deus, entendeu? Prática da palavra, eu penso errado e reconheço, quero crescer, está distante de mim, Senhor, me ajuda. Daí ele entra em ação. Arrependimento do meu pecado. O que é pecado? Pecado não é uma lista de não pode, não. Pecado é o seguinte: errar o alvo. Reconheci que estou em pecado, estou andando em outra direção que não é a sua. Me amoldei ao padrão do mundo, até do meio evangélico me amoldei. Estou fora. Reconheço que sou pecador. Reconheço que estou andando no rumo errado. Reconheço que estou pensando errado. E quero pensar diferente, de acordo com a tua palavra. Senhor, me ensina. É simples assim, gente. É tão simples quanto, tão limpo quanto a água pura. E é uma decisão racional que você precisa tomar, como nós vimos em Tiago, ou em Romanos 12, ali 2, ou melhor, no 1 ali fala antes de nós sermos amoldados, renovados na renovação, transformados na renovação do pensamento. É uma decisão pessoal, fala ali sobre o culto racional. Culto racional é isso, você fazer uma entrega racional dizendo, Senhor, quero mudar, não vou ficar do jeito que eu estou. Estou partindo para a direção dos teus planos, dos teus projetos e estou decidido a abandonar essa vida que eu estou vivendo e entrego a minha vida toda para o Senhor. Vem, reina, eu quero que os teus pensamentos reinem em mim, que a tua vida reine em mim. Vem, Senhor, vem com o teu coração e reina na minha vida, reina no meu agir, no meu ser. Muda tudo que precisa ser mudado. Me quebra por inteiro. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, me quebra todinho, muda tudo. Me faz um vaso novo. Você tem coragem de fazer essa oração? É a melhor oração que a gente tem a fazer. Transforma o meu ser, Senhor. Muda a minha história. Muda meus pensamentos. Eu quero fazer as escolhas certas. Essa é a direção que Deus tem para nós. E aí, então, quando vier aquilo que atrapalha o embaraço, você vai escolher se livrar do que te atrapalha. Como diz em Hebreus 12, 1. Você vai escolher, então, se livrar do pecado que fica te rodeando. Você vai escolher enxergar a dor e a dificuldade como ponte de crescimento e vitória. Você não vai mais enxergar assim, meu Deus, como vítima, não. Você vai saber, Deus é comigo, Ele está à frente e Ele não deixa eu passar por situação que eu não possa suportar. Antes disso, Ele traz o escape, como nós vimos no domingo passado. Você vai, então, escolher trazer para o teu pensamento uma mentalidade de perseverança, vai parar de ficar desistindo ou se vendo de uma outra forma, mas você vai tomar um posicionamento de avançar, de continuar, de permanecer sem desviar o teu foco, porque tem muita coisa que desvia o nosso foco. Você vai escolher tirar o desvio de foco da frente, aquilo que atrapalha. Você vai escolher prevalecer sobre as oposições externas. Sobre aquilo que as pessoas fazem, você vai decidir, escolher, vai pensar o melhor sabendo que você está com Deus, Deus é contigo, e que aquilo que as pessoas falam para tentar fazer você parar, para tentar te desanimar, para tentar te desviar o foco,
Isso não vai mais fazer efeito na sua vida, porque você vai lembrar dos seguintes pensamentos: Deus é comigo, Ele vai à frente como um poderoso guerreiro, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu sou filho de Deus, o Todo-Poderoso. Como nós vimos na autoridade espiritual nessa semana, o Deus que a gente serve é acima de tudo e de todos, e crescer nessa fé nos leva a experiências sobrenaturais, nos leva a correr com perseverança essa corrida que está proposta por Deus, fazendo as escolhas certas em cada área da nossa vida, escolhendo o que a gente vai pensar e escolhendo pela palavra. A gente então vai encontrando o caminho de vitória, e quando eu não souber qual é o pensamento certo, eu vou pedir ajuda. Quando eu perceber que eu não estou escolhendo certo, eu vou pedir ajuda dos meus irmãos, me ajuda, guerreia comigo. Estou com dificuldade, não tem problema nenhum, a gente passa por situações assim, mas é nesse momento que você vai então caminhar com pessoas que caminham contigo na mesma direção, e elas vão te ajudar a perseverar, a continuar correndo a corrida, porque serão Jesus na sua vida, pegando você e te ajudando a conduzir num caminho que às vezes você não está enxergando. E que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para pensarmos como alguém, nós precisamos andar com esse alguém. E para pensarmos bem naquele, nós precisamos andar com ele e andar com pessoas que buscam ele também. Ir absorvendo a sua maneira de pensar e de ser, fazendo com que ele seja realmente o nosso Senhor, reconhecendo ele como quem ele realmente é. Só cresce em Jesus quem entrega totalmente a sua vida nele e deseja estar com ele. E que vem em nome de Jesus esse desejo ao teu coração, de usar todas as ferramentas disponíveis pelo Senhor na sua vida, que você possa viver intensamente os grandes projetos do Senhor para a sua vida, escolhendo o que você vai pensar, fazendo a escolha certa. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, em nome de Jesus. Amém?